Mais uma vez estou aqui na frente, o grande privilégio de anunciar a mensagem de Deus para nossas vidas. Vamos começar orando. Nosso Deus, como sempre falo, todas as partes do culto são importantes, Deus, e glorificam o Teu nome. Mas certamente, Deus, a parte onde o Senhor abre a Tua boca e fala conosco, Senhor, é a melhor parte, Deus. E, Senhor, o que eu peço ao Senhor agora é que o Senhor fale aos nossos corações. O que eu peço ao Senhor agora é que o Senhor manifeste ao Teu povo, a cada um que está aqui e a cada um que ainda vai chegar, a verdade do Senhor. Por mais que ela doa, por mais que ela seja dura, mas precisamos, Senhor, ouvir. E consola também o nosso coração, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Dirige, Senhor, a Tua palavra aqui agora, Senhor. Que não seja um homem falando as palavras de um homem, mas que seja um mensageiro do céu, Senhor, trazendo a mensagem dos céus para o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar perguntando para vocês, essa noite, qual a preferência que vocês têm? Vocês prefeririam que os nossos governantes seja um governante justo ou um governante injusto? Você prefere que os juízes que julgam as nossas causas sejam um juiz ou os juízes justos ou juízes injustos? Quero que você pare e pense um pouco agora e responda isso para você mesmo. No momento atual, nós estamos vivendo uma crise política, onde a própria população ela tem se indignado com tamanha injustiça que tem sido feita, voltado para a classe política que afeta as nossas vidas. E o próprio povo, pelo menos na sua maioria, tem clamado por justiça e tem se cansado de ser enganado. Porque o povo tem pedido para que justiça seja feita. E eu acredito que cada um que está aqui, a resposta que deu para a pergunta que eu fiz, se prefere um governante ou um juiz justo ou injusto, você respondeu que você prefere um governante justo para julgar as suas causas. Mas vamos entender quais aplicações que nós podemos tirar dessa verdade. Um governante justo ou injusto? Um juiz justo ou um juiz injusto? Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmos 7, 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Vamos ler mais uma vez? Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Esse salmo daqui é referente a uma oração que o rei Davi está fazendo para Deus.
certo? E essa oração daqui, nós vamos encontrar algumas características que nela tem, tá? E o contexto aqui desse salmo daqui é um salmo onde provavelmente Davi está pedindo socorro a Deus, porque Saul estava tentando tirar a vida de Davi. E nós sabemos muitas vezes que Davi teve que se esconder, teve que fugir do rei Saul, porque ele sabia que Davi seria o substituto do seu reinado. E Davi estava fugindo. E vamos ver essas características. Olha só no versículo 1 e 2. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então olha o que é que Davi fala aí. Ele fala: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Então Davi está falando aqui que o refúgio que ele estava procurando era justamente em Deus. Então Davi, ele estava fugindo, Davi estava procurando socorro, tá? E ele fala: salva-me de todos os que me perseguem. Então Davi estava sendo perseguido, Davi estava passando por apuros, tá? E depois ele fala: para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então o rei Davi realmente estava passando por perigo, sabendo que a qualquer momento ele poderia morrer. E Davi, ele procura refúgio em Deus. Em Deus. Agora vamos entender o porquê Davi, numa situação dessa, estava procurando refúgio em Deus, tá? A resposta vai estar lá no versículo 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Davi estava pedindo socorro a Deus, porque Davi sabia que Deus é aquele que julga todos os povos. Deus é aquele que poderia julgar a causa de Davi. Por quê? Porque Deus é aquele que sonda os corações, como no versículo base que a gente leu, quando ele fala: pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Então Davi estava recorrendo para Deus, porque Deus é aquele que julga os povos. E quem é que tem hoje a responsabilidade de julgar os povos, de julgar as causas? Acabamos falando na introdução, é justamente o juiz. Então a cena que Davi está dando aqui é Deus como um juiz, Deus como aquele que julga os povos, Deus como aquele que julga todas as pessoas. É esse daqui, Deus. Então vemos aqui a cena de Deus como um juiz. Deus, o juiz de todos os povos. Davi procura Deus, se refugia em Deus, porque estava passando por apuros, porque Davi sabia que Deus é aquele que julga todos os povos, certo? E por quê? O que é que Davi esperava que Deus fizesse para com ele? A resposta vai estar justamente no versículo chave que a gente começou, que é o versículo 9. Só que eu vou ler agora na tradução NVI, que alguns de vocês têm aqui, que fica mais claro. Olha só como fala: Deus justo, que sonda as mentes e o coração, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Davi foi até Deus porque sabia que Deus era aquele que poderia colocar fim àquela situação que Davi estava passando. O texto fala que dá fim à maldade dos ímpios e coloca o justo em segurança. E era justamente o que Davi estava precisando. Estava precisando que Deus colocasse um fim naquela situação e colocasse o rei Davi em segurança. Por quê? Porque Deus é o juiz que julga todas as nações. Deus é o juiz. E segunda característica que vamos ver no Salmo também, no versículo 10 não, deixa eu ver. No versículo 9 mesmo, lá no finalzinho, ele fala o quê? Ó justo Deus. Então, Deus tem uma qualidade aqui enfatizada, que é justamente a qualidade dele ser justo. Deus é justo juiz. E é para esse justo juiz que Davi vai e recorre para ele. Em Isaías capítulo 33, versículo 22, não precisa abrir, fala que porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador,
O Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Mais uma vez você vê aqui a cena de Deus como sendo um juiz, como aquele que julga todas as coisas. Então Davi tinha total e plena consciência que Deus é o juiz de todos os povos. E esse juiz, ele tem uma característica: ele é justo. Ele não é um juiz corrupto. Ele não é um juiz que se vende. Ele é um juiz justo. E Davi descansou nesse Deus justo. E podemos fazer uma pequena pausa aqui e refletir numa aplicação prática para esse texto daqui. Davi, numa situação que ele estava passando de apuros, fugindo, correndo, Davi, ele não deixava de buscar o seu Deus. Davi buscou refúgio no seu Deus. No momento onde pessoas queriam tirar a vida dele, Davi recorreu a Deus. E muitas vezes, na sua vida e na minha vida, você pode passar por momentos que pessoas querem acabar com a sua vida. Pessoas querem levantar falso testemunho contra você. Pessoas querem prejudicar a sua vida. Isso já aconteceu na minha vida e certamente aconteceu na vida de algumas pessoas aqui. E se não aconteceu, talvez aconteça. E qual é a nossa reação que nós devemos ter? A mesma reação que o rei Davi teve. Fazer o quê? Buscar refúgio em Deus. Por que eu digo isso aqui agora? Porque a nossa reação, muitas vezes, como eu já tive é a reação de querer fazer justiça com suas próprias mãos. Sendo que nós nos esquecemos que existe um grande juiz que julga as nossas causas. Então, em momentos que você estiver passando de pessoas perseguindo você, seja pela sua fé cristã ou por algum outro motivo que essa pessoa tenha, lembre-se que você tem um justo juiz que julga as suas causas. Davi sabia que Deus é justo juiz. Agora nós vamos entender o que é que significa que Deus é um juiz justo. Em primeiro lugar, nós já sabemos o que significa que Deus ele é justo. Sendo que a visão que nós temos aqui na terra de juízes é que existem juízes para determinar a causa. Por exemplo, juízes que julgam causas trabalhistas. Juízes que julgam causas de corrupção. Juízes que julgam causas de crime federal. Mas com Deus não é assim. Não existe um juiz para cada coisa que nós vamos prestar conta um dia. Existe um único juiz. E esse juiz é Deus. Onde nós vamos comparecer um dia. Deus é um juiz. Abram aí Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 12. Apocalipse 20, do 11 ao 12. Apocalipse 20, 11 ao 12. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Essa daqui é uma visão que o apóstolo João teve do último dia. Onde a cena daqui é de um grande trono branco. E esse grande trono branco significa justamente os tronos de julgamento de Deus. Significa santidade e pureza estarão naquele trono. E o texto fala que grandes e pequenos estarão diante de Deus. Esse texto daqui mostra que todas as pessoas do mundo um dia hão de prestar contas para Deus. Por quê? Porque Deus é o juiz
de todos os povos. Ele é juiz. Cada um que está aqui, escute bem isso, vai estar perante esse trono. Vai estar perante esse trono para prestar contas. E aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados fora. Porque Deus é o juiz. Ele é o seu juiz. Ele é o meu juiz. Ele vai julgar cada um. Então, Deus é o juiz que vai julgar todos. Homens, mulheres e demônios. Todos. Exatamente todos. Agora vamos entender o que é que significa que esse juiz, ele é justo. Deus é um juiz e é um juiz justo. Vamos entender primeiramente o conceito. A palavra justo, tanto no grego como no hebraico, tem um significado de justiça, retidão ou excelência moral de Deus. Justiça, retidão ou excelência moral de Deus. E isso significa, de forma simples, que não existe nada falso ou incorreto na natureza de Deus ou nas suas obras. Não existe nenhuma única falha em Deus. Isso significa que Deus ele é justo. Que suas obras e decretos, que tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Deus resolveu fazer na história é justo. Não existe nenhum único erro. Ninguém pode se levantar para Deus e acusá-lo de injustiça, porque Ele nunca errou, porque Ele nunca falhou, porque Ele é justo. Agora, para entender o conceito de justiça de Deus, esse conceito ele é completamente inseparável do conceito de santidade de Deus. Não tem como se entender a justiça de Deus sem entender a santidade de Deus. E uma vez eu ensinei aqui na escola dominical o que é que significa que Deus ele é santo. A palavra santo significa separado, mas não separado como nós somos separados. Que um estudioso falou, separado do uso comum. Os utensílios do templo, eles foram separados para Deus, para o uso do culto. Nós fomos separados para Deus. Deus não é separado para um propósito. Deus é separado de todas as coisas, na excelência do seu ser. A palavra santo também está ligada ao termo transcendente, que significa, em latim, que é estar elevado sobre todas as coisas. Deus está elevado sobre toda essa criação, de tal forma que a mais bela criatura que existe no universo, em comparação com Deus, não passa de um verme. Não passa de um verme. Isso significa que Deus ele é santo. E o que é que significa que Deus ele é justo? E eu resumi assim: a justiça de Deus é a resposta que a santidade de Deus dá para as diversas situações. A justiça de Deus é a resposta que Ele dá para as situações. É aquilo que Deus faz para com o obediente e aquilo que Deus faz para com o desobediente. Isso significa que Deus ele é justo. Então a justiça é a resposta da santidade de Deus para esse mundo. Heber Campos, um pastor presbiteriano, ele fala que a justiça de Deus é a face da santidade de Deus, que é vista no modo como ele trata o obediente e o desobediente. Vou repetir. A justiça de Deus é a face da santidade de Deus, que é vista no modo como ele trata o obediente e o desobediente. Então a justiça é como se fosse o rosto de Deus. E como é que você vê a justiça de Deus? É na forma como ele vai tratar aqueles que obedecem à sua lei e na forma como ele vai tratar os que desobedecem à sua lei. Na forma como ele vai retribuir o justo e na forma como ele vai retribuir o injusto. Então a justiça é a resposta que a santidade de Deus dá. Então esses termos eles estão unidos. E só para vocês saberem, dentro da justiça de Deus, ela se divide em duas partes. Ela se divide na parte da justiça remunerativa
e na parte da justiça retributiva. O que é a justiça remunerativa de Deus? É a justiça que Deus dá para os obedientes. Aí você vai encontrar as recompensas, o galardão. Deus vai ser justo em remunerar os justos. E a retributiva é a penal de Deus, em como Deus vai punir os injustos. E aqui a gente vai se debruçar hoje justamente nessa retributiva, na justiça penal de Deus, onde Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Vimos agora o conceito de que Deus ele é justo, onde a santidade de Deus responde com justiça ao pecador ou ao justo. Agora vamos ver de forma prática para a gente poder começar a assimilar isso daí. Eu acho que todos aqui escutaram falar há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás o caso que teve de um pai que estrupou o seu próprio filho de 9 meses. Quem escutou falar aqui nesse caso? Eu acho que boa parte das pessoas escutaram falar. Qual é o sentimento que você sente quando você escuta falar nisso daí? Um sentimento de revolta. E esse é um sentimento errado? Não, é um sentimento correto. Você saber que o pai estrupou o seu menino de 9 anos e o menino veio a morrer. Você fica indignado com isso. E você tem que ficar indignado com isso daí mesmo. E sabe por que você fica indignado com isso daí? Para juntar o raciocínio, sabemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então existem algumas características de Deus que foi comunicado para a gente. Por exemplo, Deus é amor, Ele ama. Então nós, porque fomos feitos à imagem dEle, nós podemos também amar. Deus, Ele é justiça, Ele se ira, Ele se revolta com o mal. Essa característica também foi dada para a gente. Por isso, quando você vê algum ato de injustiça, você não aprova. Você não aprova. Agora, imagina se o juiz que julgou essa causa desse pai chegasse para o pai e falasse o seguinte, na frente do tribunal: olha, temos todas as provas contra você. Você assumiu o seu crime, mas você está livre. Vá para sua casa. Você é inocente. O que é que você sentiria em reação com a reação desse juiz? Você ficaria satisfeito? Certamente no outro dia você iria lá no Facebook ou no Instagram fazer um texto detonando o juiz. Porque isso não pode acontecer. Um juiz tem que fazer justiça. Um juiz não pode declarar um culpado inocente. Voltando, unindo essa aplicação com o conceito, Deus vai fazer justiça. Deus vai punir os pecadores. Deus vai retribuir o pecado dos pecadores. Ele vai fazer isso. Outro exemplo, lembra daquela família anos atrás, se eu não me engano, na cidade de Garanhuns, que ficou conhecido como a família canibal, que matava as pessoas, pegava a carne, cortava e fazia salgadinho para vender. Quando você escutou falar nisso daí, o que é que você sentiu? Repulsa. Isso é inadmissível. Brutalidade tal, um ato tão demoníaco quanto esse. Se o juiz que julgasse essa causa, ele chegasse para essa família e falasse: olha, vocês são culpados e a pena que eu vou dar para vocês é de 6 meses em regime aberto. Qual seria a sua reação? Você aceitaria isso? Você não aceitaria isso daí. Eu não aceitaria isso. Porque a penalidade que eles iriam sofrer não é compatível com o crime que eles cometeram. Da mesma forma, Deus, ele vai dar a paga proporcional para o pecado do homem. Deus vai punir o homem proporcionalmente. Deus irá fazer justiça. Porque Ele é um Deus justo. Ele não declara o culpado como inocente. E a sua paga é justa. A justiça de Deus retributiva é essa. Outro exemplo que eu estava vendo na internet. Um homem, ele foi
preso injustamente por acusado de cometer estupro. Esse homem, se eu não me engano, foi no estado do Amazonas, e esse homem ele foi preso. E ele foi colocado na mesma cela que os estrupadores. E naquela mesma cela, ele foi estrupado e ele contraiu HIV. E depois de algum tempo, que eu não sei quanto tempo foi, se mais de um ano, não sei, mas descobriu que ele não foi a pessoa que tinha estrupado. E pegaram esse homem e saltaram ele. Qual é a sua reação se você conhecesse esse homem, se esse homem fosse um vizinho seu? Você ficaria revoltado também. Porque esse homem, ele foi culpado de um crime que ele não cometeu. Da mesma forma, Deus, ele nunca fará isso. Deus, ele nunca vai condenar o justo com o ímpio. Nunca. Porque o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus, ele não inocenta o culpado. O nosso Deus não condena aquele que é justo. E o nosso Deus dá a paga proporcional para os nossos pecados. Isso significa que o nosso Deus é justo. A resposta que a santidade de Deus dá para o homem. Dei o conceito, dei os exemplos, e vou ler aqui 2 versículos para vocês para embasar aquilo que eu falei. Não precisam abrir. Gênesis capítulo 18, versículo 25 diz: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Isso aqui é quem falando? Abraão. Deus falou para Abraão que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a interceder, pedindo para que, se existe algum justo, se existe tanto, não destrua. Deus falou: tá certo, se tiver eu não vou destruir. Deus fez o quê? Destruiu a cidade. Por quê? Porque não havia um justo sequer naquela cidade. Deus é aquele que fará justiça. Deus é aquele que condenará os pecadores. Outro texto, Salmos capítulo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. É o alicerce, é o que norteia o governo de Deus. É justiça. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Um Deus justo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu creio que a maioria está entendendo, pelo menos. E como chegamos a esse ponto, eu quero falar um outro ponto necessário de se entender. O outro ponto é mais complexo, mas você precisa entender isso. A justiça de Deus, ela é necessária. A justiça de Deus é necessária. Como explicar isso para vocês? Deus, ele é amor? Sim, Deus, ele é amor. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Deus, ele tem obrigação de nos amar? Não. Eu espero que você saiba disso. Que Deus, ele não tem a obrigação de nos amar. Pega isso que eu falei aqui agora. Deus, ele escolheu nos amar. Na sua livre vontade, ele escolheu amar pessoas pecadoras como nós. Deus, ele não é obrigado a nos amar. Nós nunca demos motivos para Deus nos amar. Pelo contrário, nós demos motivos para Deus nos condenar. Então, o amor de Deus, ele é amor. Mas ele precisa exercer a sua vontade para nos amar. Ele escolhe nos amar. Em relação à justiça de Deus, não é assim. O que é que eu estou querendo falar? Deus, ele não pode escolher ser justo ou não. Deus, ele não pode escolher: eu vou julgar aquele, mas aquele eu não vou. Eu vou condenar aquele, mas aquele dali eu não vou condenar. Deus, ele tem que fazer. Porque se Deus não fizer isso, ele está negando o seu nome santo.
ele estará negando. Então, a justiça de Deus era necessária. Deus, ele tem que julgar o pecador. Ele tem, a santidade de Deus exige que ele faça isso. Entender o que significa que a justiça, ela é necessária? Deus, ele não é obrigado a nos amar. Ele escolhe nos amar. Mas Deus, ele é obrigado a condenar os pecadores. Porque ele é um Deus santo. Porque ele não se agrada com o mal. Deixa eu fazer a pergunta para você. O que é que você está sentindo agora? O que é que você está pensando agora? Você está tremendo? Eu estou tremendo? Se você não está tremendo, com essa outra parte você tem que tremer. Porque a Escritura afirma que Deus, ele é justo. Mas a Escritura não afirma que nós somos justos. Pelo contrário, ela afirma que nós somos pecadores. Malditos pecadores. Abram lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não vou me delongar nesse versículo daqui, porque temos muitos outros para ver, mas eu quero pegar somente a parte que ele fala aqui de trapo de imundícia. Ele fala que as nossas justiças, em algumas traduções, as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. John MacArthur, ele vai explicar essa parte daqui, e ele fala o seguinte: o que é que significa esse trapo de imundícia? Antigamente, a mulher, quando estava no seu período menstrual, a mulher, ela pegava um pano e ela colocava entre as pernas, como se faz hoje com as mulheres, para que suas roupas não fossem sujas, para que o sangue escorresse para aquele pano. Quando Isaías falou isso daqui, ele está fazendo menção a esse pano cheio de menstruação. Então, quando Isaías fala que as nossas justiças são como trapos de imundície, ele está querendo falar que as nossas melhores obras, aquilo que nós fazemos de melhor para Deus, é como um absorvente sujo de sangue. Nos achamos tão justos, nos achamos? Você, eu, inúmeras vezes nos achamos. Mas, meu querido, as nossas obras, diante das obras de Deus, em contraste com ela, não são nada. São trapos de imundície. Somos pecadores, somos miseráveis, somos sujos. E somente Deus, ele é santo. Somente Deus, ele é santo. Vou ler para vocês um texto conhecido, não precisam ler, abrir no caso. Romanos 3, do 10 ao 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um a se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca
Eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enquanto a Bíblia, ela fala que existe um ser exaltado. Enquanto a Bíblia fala que existe um ser santo, puro, justo, que nunca pecou. O retrato do homem é esse daqui. Que toda glória humana, essa noite, caia por terra. Porque nós somos injustos. Porque nós somos injustos. Olha o que ele fala, não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos. A sua boca é como um túmulo aberto. Da sua língua sai o quê? Veneno. Veneno de víbora. Malditos. Malditos. O problema do mundo não é o meio, como alguns filósofos falam. O problema do mundo é quem está sentado nessas cadeiras e quem está aqui na frente. Somos nós. Esse é o problema. Mateus 15, 19 e 20 fala que porque do coração procede os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não comer sem lavar as mãos não o contamina. Isso aqui chegaram para os discípulos e perguntaram: por que não lavam as mãos? Por que não respeita a tradição dos anciãos? E Jesus vai explicar para eles que não é o que entra que contamina, mas aquilo que sai. Sai de onde? Do nosso coração. Do seu coração. Porque no seu coração e no meu coração que está o pecado. Nós somos o problema. Nós, você. Eu estou falando de você e de mim, não de quem está do seu lado. Não da pessoa que você está pensando. É você. Somos nós o problema. Quem aqui se lembra, quando Deus acabava de fazer uma parte da criação, Ele falava o quê? Viu que isso era bom. Acabou outra parte da criação, viu que era bom. Acabou tudo, viu que era muito bom. Deus se alegrando na sua criação e Deus mostrando que tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Tudo aquilo. No capítulo 6, chega a outro ponto. Enquanto no capítulo 1, Deus se alegra ao olhar sua criação perfeita, no capítulo 6, outra coisa acontece. Vou ler para vocês, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. No capítulo 6, Deus ele olha para a sua criação e ele vê maldade, e ele vê perversidade, e ele vê destruição. Ele vê o pecado se multiplicando na terra. E o texto fala que ele se arrependeu. Como já falei aqui, você já sabe já que esse arrependeu não significa que Deus ele se arrependeu. Mas na palavra lá está o sentido de que Deus ele se irou, ele sentiu dor ao ver aquele acontecimento dali. Quem é que causa isso nos olhos de Deus? O homem. Nós. Pecadores. Somos maus. Somos tão maus. Uma vez, Paul Washer, aqui na Consciência Cristã, ele foi explicar o que é que significa ser maldito de Deus. E Paul Washer, ele foi explicar o seguinte: quando o homem estiver dando o seu último passo para o inferno, quando Deus estiver condenando um homem, o último som que ele vai escutar será de palmas.
E quando ele olhar para trás para entender o que é essas palmas, é toda a criação se colocando de pé e batendo palmas para Deus, porque Deus condenou a alma dele ao inferno. Isso é ser maldito de Deus. Isso é ser maldito de Deus. Toda a criação se alegrará quando Deus condenar a alma dos ímpios, quando Deus retribuir, quando Deus for justo. Abram lá em Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Deus é um juiz justo. Acabamos de ver isso daqui. Mas a outra parte, um Deus que sente indignação todos os dias. Gente, essa palavra indignação aqui, ela significa ira. Deus, ele é um Deus irado. Deus é um Deus irado. Como explicar isso para vocês? Lembra o que a gente falou há pouco tempo atrás? O que é que vocês sentiam quando vocês viam determinada injustiça acontecendo? Quando vocês viram o pai daquele pedófilo, o que é que fez com o pai daquela criança, que fez com aquela criança? Quando você vê as injustiças que acontecem no mundo e às vezes ela mexe com você e você fica indignado. Se você que é injusto, se eu que sou pecador, eu me indigno, imagine um ser completamente puro. Imagine como é que ele olha para esse mundo caído. É isso que significa o texto. É um Deus que se ira com o mal todos os dias. Deus, ele é amor, sim, eu não estou falando que ele não é amor, mas Deus, ele é ira, sim, porque a Escritura Sagrada afirma isso também. Nosso Deus é um Deus irado. Por quê? Porque ele é um Deus justo, porque a sua santidade clama por justiça, e ele um dia a fará. E ele um dia a fará. Salmos capítulo 5, abram por favor. Salmos capítulo 5, versículo 4 ao 5. Salmos capítulo 5, versículo 4 ao 5. Diz assim: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Esse texto daqui, ele aponta para a justiça e para a santidade de Deus. Quando ele fala aí que Deus não é aquele que se agrade com a iniquidade, essa palavra significa que ele se alegra, ele não tem prazer com o pecado. Deus, do contrário de mim e de você, ele não se excita com o pecado. Quando você se depara com a situação que desperta os seus desejos, algo pecaminoso, muitas vezes você sente ou não sente atração? Sente atração. Com Deus não é assim. Deus, ele não se agrada. Deus, ele não se alegra com o pecado. Pelo contrário, quando ele olha para o pecado, ele não é como nós, que às vezes queremos ter aquele pecado para a gente, mas ele sente repulsa. Ele odeia aquilo dali, porque o seu ser é santo. Ele não se alegra. Fala, contigo não subsiste o mal. Deus, ele não tem comunhão com o mal. Deus, ele não bate palmas para o pecado. Deus, ele odeia. Ele se ira. O texto fala, e aqui está uma parte mais complicada: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces, se iras, odeias a
todos os que praticam iniquidade. Tenho que ter cuidado aqui. Eu não estou falando que essa frase ela está errada. Existe verdade na frase que eu vou falar e ela é verdadeira. Existe a frase que fala que Deus ele ama o pecador e odeia o pecado. O texto aqui está falando o quê? Que Deus ele também, a ira dele está também sobre o pecador. Como a gente une essas verdades? Deus ele ama o pecador, sim. Mas Deus ele também se ira com o pecador, sim. Uma vez há bastante tempo atrás, confuso com essa situação desse texto daqui, eu fui perguntar para um professor lá do seminário sobre essa questão do amor e da ira de Deus. E eu fui falar com ele e expus aquilo que eu estava entendendo, que é como se Deus, no seu amor e na sua misericórdia, ele retesse a ira dele que vai cair sobre esse mundo. Então, da mesma forma que ele ama o mundo, da mesma forma que ele é irado com o mundo, ele também ama o mundo, porque ele está impedindo que a ira dele caia sobre esse mundo. E eu falando isso com o professor, que inclusive é liberal, ele falou outra coisa lá e não concordou. Anos depois, Paul Washer também ele foi explicar sobre a ira de Deus e o amor de Deus. E ele deu o seguinte exemplo. Ele falou que a ira de Deus está para vir sobre esse mundo. E existe esse braço daqui, que é a misericórdia de Deus, que segura a ira dele, para que a ira dele não caia sobre nós. E o outro braço, que é o braço do amor, chama você o arrependimento. Então, Deus é um Deus irado? Sim. Deus é um Deus que também se ira com o pecador? Sim. Mas Ele também é misericordioso, que segura a ira, e com a outra mão Ele chama as pessoas: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. Venham, experimente, e rios de água viva fluirão em vocês. É assim que você consegue conciliar o amor e a ira de Deus na Bíblia. Porque não tem como você negar que Deus também é um Deus irado. Para confirmar mais uma vez aquilo que eu estou falando, que não é palavra da minha boca, João 3,36, abram lá por favor. No mesmo capítulo que Deus amou o mundo, João 3,36. Vamos ler. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira. Sobre quem? Sobre o pecado ou sobre o pecador? Sobre o pecador permanece a ira. Então Deus, meus irmãos, pelo fato de Ele ser justo, Ele se ira também. Ele não pode aceitar aquilo que você faz, aquilo que eu faço, porque Ele é um juiz, o que a gente aprendeu? Justo. Um juiz justo. Então a misericórdia e o amor de Deus chamam pecadores ao arrependimento. Deus vai julgar a humanidade. Deus ele irá julgar a humanidade. E o julgamento final de Deus será inferno. Inferno. O inferno é a última consequência e definitiva sobre um pecador. O inferno é a plena satisfação da ira de Deus sobre o pecado neste mundo. A plena satisfação, a plena manifestação. Outra coisa também, 1 João
eu perguntar para vocês. Deus, ele é onipresente? O que é que significa que Deus, ele é onipresente? Significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma completa e de forma perfeita. Não é parte de Deus ali, parte de Deus aqui, porque Deus é Espírito. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. No inferno, Deus estará? Sim. Senão ele não seria onipresente. Sendo que a presença de Deus no inferno não é uma presença favorável, é uma presença desfavorável. É uma realidade dura, é uma realidade que machuca, mas é uma realidade real. Mas é uma realidade real. Eu perguntei há mais ou menos uns 15 minutos atrás, como é que você estava se sentindo? Se você estava tremendo, se você está temeroso, o que é que está passando no seu coração e na sua mente agora? Porque até aqui, nós estamos de frente com as más notícias. As más notícias que o homem pecou. E que Deus é um Deus justo. E que Deus, ele condenará aquele que pecou contra ele. Porque a santidade de Deus foi ofendida. E Deus, ele zela pela sua santidade. Ele zela pela sua santidade. Não deixe essas palavras que estão sendo ditas aqui entrar num ouvido seu e sair pelo outro. Não deixe. Não deixe. São as verdades preciosas do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vimos que Deus, ele é justo. Nós vimos que nós somos pecadores. Nós aprendemos que a justiça de Deus é a resposta que ele dá por ser santo. E agora, o que é que acontece? E agora, o que é que acontece? Estamos encurralados. Não temos para onde sair. O homem tem que ser julgado. E aí chega num problema que é chamado dilema. E dilema significa um problema que aparentemente não tem solução. Vimos o exemplo do juiz, que ele não pode fazer com que aquela pessoa que está culpada seja inocente. Ele pode fazer isso? Não. Senão ele vai estar sendo injusto. Inclusive, tem um versículo que eu vou ler para vocês. Provérbio 17:15 fala assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Olha só, aquele que declara justo o ímpio e aquele que condena o justo, tanto um como o outro, para Deus é abominável. Aqui está falando que Deus, ele não aprova um juiz que decreta justo uma pessoa culpada. Ele odeia isso. Então, como é que Deus salva a humanidade? Simplesmente ele olha para você e fala: está livre. Simplesmente ele olha para você e declara você justo, sem culpa. Não, ele seria injusto. Ele estaria negando a sua santidade. E aí você vai entrar. Nós vimos tudo o que estava acontecendo, da justiça, do pecado, mas que nem Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. Ele fala: mas
Deus sendo rico em misericórdia e no seu grande amor com o qual nos amou. Mas Deus enviou um Salvador. E qual o nome desse Salvador? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas que viva eternamente. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Você está escutando isso? Não é possível que isso não possa mexer com você e comigo. Será que o nosso coração é tão amortecido assim? Será que o nosso coração é tão insensível assim? Isso não alegra o seu coração? Isso é uma dinamite que deveria fazer você cair de joelhos agora, eu e você, e ficar aqui chorando. Éramos culpados, mas Deus enviou o seu Filho. Escute isso. Escute. Deus falando. Toda aquela ira, toda aquela indignação que nós lemos, que Deus ele sente ira todos os dias, tudo aquilo derramado sobre a cabeça de um único homem, de um único Deus homem. A Bíblia fala que o inferno é um local de eterno tormento. A Bíblia fala que o inferno não é um local que você vai para lá para pagar seus pecados e depois de algum tempo pagou, você sai. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, Jesus fala que é um local de tormento eterno, um local onde pranto e ranger de dentes é o que predomina lá, dor eterna. Ranger de dentes está justamente significando uma dor tão grande que você precisa ranger os dentes para tentar suportar e não vai suportar. Eu mesmo sou um tipo de pessoa que quando estou sentindo alguma dor, Miriam principalmente, ela vai na farmácia, eu compro um paracetamol, compra isso, compra aquilo para mim, para tomar, para passar a dor. No inferno não vai ter remédio. Não tem nada que alivie a dor de um homem no inferno. Tormento eterno. Então, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue conceber em nossa mente o verdadeiro tamanho do sofrimento no inferno de uma única pessoa. De uma única. Agora imagina o pai, imagina o filho se colocando diante de Deus e falando: Pai, eu assumo as culpas dele. Imagina ele pegando todos os pecados do seu povo e jogando no seu filho. Por isso que Jesus Cristo falou lá na cruz, nos seus últimos momentos: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, toda a ira divina estava caindo sobre a cabeça de Jesus Cristo. Eu estava no trabalho, conversando com as meninas que trabalham lá comigo, pregando um pouco para elas. E um homem perguntou para mim: tu já assististe o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Aí eu falei: assisti. É grande o sofrimento que Jesus passa ali, né? Aí a outra menina falou: eu não consegui nem terminar de assistir. E eu falei: o filme é muito bom realmente. Real. Jesus sofreu muito mesmo. E eu falei para elas: mas o sofrimento na cruz foi bilhões de vezes muito maior do que carregar aquela cruz. O sofrimento de Jesus Cristo foi muito maior do que os pregos atravessando a sua mão, porque a ira do Deus Todo-Poderoso caiu sobre ele. Foi justamente essa ira que Jesus Cristo de antemão viu no jardim
e falou: Pai, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim esse cálice. Porque ele viu que era muita coisa. Mas mesmo assim, ele se colocou de pé ao nosso Salvador e falou: sobretudo, seja feita a tua vontade. Sobretudo, seja feita a tua vontade. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Deus não chega para o pecador e simplesmente declara o pecador justo. Para que você pudesse ser declarado justo, Ele pegou a justiça dele, que deveria derramar sobre a sua cabeça, e derramou sobre a cabeça do seu amado Filho. Isso significa a morte substitutiva de Cristo no Calvário. É isso. A justiça de Deus foi satisfeita no seu Filho unigênito. Foi satisfeita. Para a gente encerrar, o último versículo, Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Diz assim: logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o que o texto fala. Olha o que o texto fala. Está falando aqui da nossa salvação. Através de quê? Do sangue. O que é que significa sangue no Antigo Testamento? Vida. Significa vida. Quando o cordeiro ele ia ser morto lá pelo sacerdote no templo, o sangue do cordeiro era pego e derramado no altar da propiciação. E aquele sangue tinha uma ilustração que era: Senhor, o sangue desse animal, a vida desse animal está sendo derramada aqui, para que a vida desse pecador não seja derramada. Na cruz, era Cristo derramando o seu sangue, a sua vida, para que a nossa vida não fosse derramada. Então, logo pelo seu sangue somos salvos da ira. Da ira de quem? De Deus. E tem uma palavra que ele fala aí, que é uma palavra fantástica, e que eu quero entender mais ela. Que ele fala justificados. Justificados. O que significa justificados? É um termo legal. Significa declarar justo. Declarar inocente. Declarar sem culpa. Sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui agora, que o homem é mau, que o homem é pecador, maldito, merece a condenação. Aqueles que entregam a vida a Cristo, aqueles que entregam-se ao Salvador, eles estarão no último dia sem culpa. Você sabe o que é isso? Sem culpa. Porque a culpa Jesus Cristo levou. Ele pagou o preço. Ele riscou a cédula de dívida que havia contra nós. Justificados. Interessante, quantas vezes nós demos motivos para Deus nos amar? Quantas? Nenhuma. Da mesma forma na justificação. Quantas vezes nós demos motivos para Deus nos declarar justos? Nenhuma. Mas Ele gratuitamente, no seu amor eterno, Ele nos amou. Ele providenciou salvação para as nossas vidas. Porque o nosso Deus é justo.
mas o nosso Deus também é amor. Essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus justo, que enviou seu Filho e cumpriu sua justiça no seu Filho. Quais aplicações podemos tirar disso daqui? Para você que está aqui nessa noite, você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ainda não se rendeu. Eu quero falar para vocês que as portas da graça estão abertas para você. Eu quero falar para você que Deus chama pecadores ao arrependimento e à fé. Venham até Ele. Seus pecados são muito grandes, mas não é maior do que o amor e a misericórdia do nosso Deus. Não é maior. Renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Não pelas obras, é de graça. Você não faz para receber. Você recebe para depois viver. Renda-se a Ele. A outra aplicação para nós como igreja. Eu quero perguntar para você: quantas vezes você tem se lembrado disso que Jesus fez por você? Quantas vezes? Quantas vezes você tem refletido no fato de que Deus derramou sua vida por você? Esse é o motivo, esse deve ser o motivo da sua alegria. Isso deve constranger você a viver para Deus. A minha oração, a minha e o pessoal, que eu sempre tenho orado é: Senhor, abre os meus olhos para que eu compreenda mais o Teu amor. Abre os meus olhos para compreender mais o que o Senhor fez por mim, para que eu possa viver para o Senhor. Porque a minha alegria não deve estar sustentada nas coisas que eu faço. A minha alegria deve estar sustentada no fato de que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Ele levou toda a minha culpa. E hoje eu estou diante de Deus, pela graça, como justo. Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se. Quando a gente faz a ceia, é justamente para lembrar disso. Mas não é para a gente lembrar somente uma vez por mês isso, não. É para lembrar com frequência. Todos os dias Ele morreu por mim e por você. Nunca se esqueça disso. É quando você se esquece disso que você perde o seu primeiro amor. Jesus morreu. Vamos orar para encerrar. Nosso Deus, o amor com o qual o Senhor nos amou é um amor imenso, Senhor. É um amor grandioso. É um amor que até mesmo foge à nossa compreensão. Deus, foi pregado aqui a Tua justiça, Senhor. E isso deve deixar o coração dos homens derretidos diante do Senhor. Mas Deus, que mensagem de esperança também, Deus. A mensagem que o Senhor morreu por nós naquela cruz. A mensagem de que o Senhor pegou o cálice da mão do Pai e bebeu todo. Louvado seja o Senhor. Aleluias a Ti, Senhor. Porque o Senhor morreu por nós. Deus, não sabemos dentre nós, da igreja e daqueles que nos visitam, que realmente conhecem o Senhor. Mas Senhor, o Senhor sabe. Senhor, deixa que essa semente, Deus, caia em boa terra.
e que as pessoas entendam o amor do Senhor. Não deixa que a gente que está aqui essa noite saia daqui da mesma forma que a gente entrou, mas que possamos sair renovados, animados. Faz isso, Deus. Obrigado por tudo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus.